Vamos perceber agora em casa que Jerônimo de Albuquerque acaba fazendo um papel importante dentro dessa ideia de presença indígena, porque ele vai fazer uma espécie de papel de pacificador. E na época, muitos índios, e aí a gente tem que lembrar que antes de uma guerra, que vai haver, essa guerra vai matar muito índio, que é a Guerra dos Bárbaros, veremos daqui a pouco, nós vamos perceber que muitos índios acabaram sendo também aldeados, né, colocados em aldeias por padres jesuítas. Aqui no Rio Grande do Norte nós também tivemos a existência de diversas missões. E essas missões, você deve lembrar em casa, que elas serviam exatamente para fazer com que o índio ele aprendesse os valores da cultura europeia e, evidentemente, que ele se cristianizasse. Então, o processo de catequese acontecia exatamente dentro dessas missões e aqui no Rio Grande do Norte não foi diferente. Tivemos, inclusive, várias cidades que se originaram a partir de missões. Você pode até acompanhar aí em casa, a gente pode ver que a cidade de Extremóis, ela surgiu a partir da missão do Guajiru. A cidade de Vila Flor, aquela cidadezinha que você vai ali para Barra de Cunhaú, né? Você tem uma entrada do seu lado esquerdo, né? Você vai encontrar a cidade de Vila Flor, que é uma cidade que surgiu a partir de uma missão também. A própria Canguaretama, Areis, né? Tinham a missão de Guaraíras. E você pode lembrar também da cidade de São José de Mipibu, que nasceu a partir da missão de São José do Mopebu. É importante lembrarmos que esse processo de missão, essa ideia de mistura entre branco e índio, vai gerar também um processo que hoje em dia é importantíssimo você lembrar na sua prova, que é o projeto de caboclização. Aquela ideia que nós vamos ter, digamos assim, a união de elementos da cultura indígena com a cultura branca, e que apesar de termos posteriormente a dizimação da população indígena no Rio Grande do Norte, vamos ter traços da cultura indígena de forma bem forte. Aqui, inclusive, nessa imagem, você percebe a figura do vaqueiro, e eu chamo a atenção que normalmente o vaqueiro era aquele mestiço, aquele caboclo, e você deve lembrar também que no gado, e aí é importante lembrarmos que no Rio Grande do Norte tivemos duas economias distintas, uma no litoral que era a da cana-de-açúcar, e o gado que começou a ser criado no litoral, mas que em virtude da proibição, Portugal não estimulava a criação de gado no litoral, porque o lucro do gado ficava mais dentro da colônia, esse gado acabou sendo levado para o interior. E aí, dentro desse processo de interiorização, vamos ter a Guerra dos Bárbaros, e vamos perceber também que dentro da fazenda de gado, dentro do curral, não havia a mão de obra escrava de forma determinante como na cana. Então, quem é que trabalhava no gado? Essa figura, o vaqueiro, que normalmente, de cada 4 ou 5 reses que nascia, ele ganhava uma. Isso fazia com que ele trabalhasse com afinco. Muitos chegavam até mesmo a abrir o seu próprio curral. Então, é importante que a gente perceba que no Rio Grande do Norte, nós tivemos a presença dessas duas sociedades, a da cana-de-açúcar, no litoral, e a da pecuária, no interior, mais precisamente na região do Seridó. E a criação do gado, ela vai acabar gerando uma guerra, um conflito sem precedentes. Que conflito é esse? A chamada Guerra dos Bárbaros ou Confederação dos Cariris. E o que foi essa guerra? Essa guerra foi provocada pela penetração do português, do colono que criava gado. Então, o que é que esses criadores de gado vão enfrentar? Eles vão ter que ir para o interior, porque eles não podiam mais criar gado no litoral. E aí, nessa de se deslocar para o interior, eles vão dar de cara, eles vão bater de frente com os tapuias. E esse encontro, melhor dizendo, ele vai gerar uma guerra, a Guerra dos Bárbaros, que vai ser responsável pela dizimação da população indígena. Agora, por que então que aconteceu a Guerra dos Bárbaros? Exatamente devido à expansão portuguesa pelo interior. Como consequências da Guerra dos Bárbaros, o que é que a gente pode destacar? A consolidação e a expansão do domínio português na capitania. É importante lembrarmos também que vamos ter um processo de dizimação das tribos, que eu lembro mais uma vez que a gente tem que entender que hoje é importante você lembrar, o FRN quer isso de você, que você destaque também o processo de caboclização, que seria exatamente a influência na formação cultural do sertanejo.
Lembrem também que a Guerra dos Bárbaros também vai atingir a Paraíba. Caso você vá fazer vestibular também na Paraíba, é bom lembrar sobre a Guerra dos Bárbaros dentro do contexto da história local, da história da Paraíba. Com relação à economia do Rio Grande do Norte, é bom destacar que nós tínhamos, na época da colonização, a ideia da agropecuária, vamos ter a agricultura, principal produto cana-de-açúcar, mas não de uma forma forte e abundante como em Pernambuco. É importante lembrar que a nossa economia açucareira era pequena, era restrita, tanto que nós não tínhamos muito escravo. É até um traço, você pode até perceber que em Pernambuco, na Bahia, no Rio de Janeiro, você tem hoje uma população que onde predomina, ou pelo menos tem uma grande presença negra na população. E o Rio Grande do Norte, essa presença já é menos notada. Isso se deve ao fato de que o Rio Grande do Norte não teve uma economia açucareira forte. Porque onde se teve essa presença forte da economia açucareira e onde a economia foi realmente mais rica, mais produtiva, nós tínhamos realmente uma grande quantidade de escravos. E aqui no Rio Grande do Norte vamos perceber que a pecuária, ela é sim um produto fundamental na colonização. Ela ajuda, ela foi fundamental no processo de interiorização do Rio Grande do Norte. Agora, é claro, é bom lembrar que a nossa pecuária, ela era uma atividade que ficava mais dentro do aspecto da cultura de subsistência, né? Não havia muito aquela ideia de o lucro da pecuária ou ela ser para exportação. Era uma economia mais interna da colônia. Temos também a prática da caça e da pesca, né? Mas tudo, a coleta também, mas tudo de forma para atender às necessidades da colônia. Nada que gerasse assim, uma exportação. O gado foi fundamental no processo de formação cultural do Rio Grande do Norte. Eu até chamo a atenção que se você for à região do Seridó, você vai perceber exatamente essas características, né? Então, a gente pode até pensar numa situação hipotética. Se você for para a cana-de-açúcar, o litoral, se você for para uma usina e tal, você vai perceber que há uma certa distância entre o dono daquela terra imensa e os trabalhadores, por sinal hoje chamados de boias frias. E aí o que é que você vai perceber? O dono, né, passando naquela caminhoneta fechada, não tem nem conhecimento de quem são seus trabalhadores, muitas vezes, né? Aquela coisa mais distante. E isso você sabe que, de uma certa forma, é fruto de uma segregação que era comum na economia açucareira. Você lembra que na economia açucareira havia, dentro da ideia de sociedade, a segregação, onde você tinha dentro de um engenho a casa grande, que era o local onde ficava o senhor de engenho e sua família, e você tinha a senzala, que era onde os escravos viviam. Então, o que é que a gente percebe? A sociedade açucareira era segregada. Essa segregação gera também esse tipo de consequência. Já no Seridó, você percebe algo bem diferente. É comum você chegar a encontrar numa praça um homem abastado, né, um fazendeiro rico e conhecido na região, se dirigindo a uma pessoa simples, a um homem comum, pobre, e de uma forma natural, perguntando se vai chover, como é que está, o que é que ele tem feito. Essa integração, nós percebemos que ela ocorre de uma forma muito natural na região do Seridó. Isso é fruto de quê? Se a gente analisar, na sociedade do gado não havia aquela ideia de senzala, de segregação. Havia normalmente um grupo pequeno de vaqueiros, que nós vimos aqui eram normalmente mestiços, né? Eram caboclos, né? E esses vaqueiros, eles viviam onde? Eles viviam em casas que eram próximas à sede da fazenda, que era onde vivia o dono da fazenda. Então, o que é importante lembrar? Que a sociedade da pecuária era uma sociedade que havia uma integração muito grande. E um valor bastante marcante, um valor bastante forte, que nós podemos entender hoje, é que o homem do gado, ele era adepto de tradições como, por exemplo, fazer negócio de boca. Como é que seria isso, professor, negócio de boca? O homem do gado, ele valorizava a sua palavra. Se ele dissesse, olha, eu vendo essas 20 novilhas aqui para receber dia 20 de janeiro. Dia 20 de janeiro ele ia lá pagar.
ele cumpria isso como se fosse algo que era a sua própria honra. Então não precisava assinar nada. Havia muito, e hoje ainda existem. Você sabe que tem pessoas que, quando fazem um negócio e que elas dizem assim, olha, eu dou aqui a minha palavra, tá, para o dia tal. Quando uma pessoa, normalmente é assim, a palavra, né, uma pessoa do gado, a palavra, a compra de do gado, ele não volta atrás. Ele pode até ver, teve prejuízo, mas ele não vai voltar atrás. Então, uma das coisas que é muito forte na cultura da pecuária, que hoje você pode verificar de forma bem prática em meio a alguns homens que vivem do gado, é a questão da valorização da honra, a valorização da própria palavra. É importante lembrarmos que o gado teve uma função fundamental também, uma importância fundamental na interiorização do Rio Grande do Norte. Como eu já disse anteriormente, muitas cidades surgiram a partir da criação de gado. A gente pode até lembrar que Currais Novos, Pau dos Ferros, estão dentro desse contexto de cidades que cresceram a partir da pecuária no nosso estado.